Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, mais uma vez com vocês aqui para darmos a continuação ao nosso estudo bíblico e hoje vamos dar aquele segmento àquela parte de Estevão, aonde ele faz a sua defesa diante ali daqueles que estavam lhe acusando. E você vai ver como é importante, porque Estevão era um homem cheio do Espírito Santo, olhe bem, gente, mas ele também era um homem cheio de sabedoria. E ele demonstrou essa sabedoria naquele momento ali em que ele foi, digamos, encurralado por aqueles homens para querer prejudicá-lo. A gente vamos ler e a senhora vai entender melhor. Vamos lá então? Se a senhora já tem a sua Bíblia, o senhor, eu já tenho aqui a minha. Estamos em Atos, capítulo 7. Aí diz assim, o discurso de Estevão. Perguntou o sumo sacerdote, é isto verdade? Respondeu ele, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse, sai da tua terra e da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã, e dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. Você veja que nesse discurso, ele começa já contando a história do patriarca Abraão. Ele não tinha, o objetivo de resumir, não. Você vai ver que é um discurso bem extenso. E por que ele não tinha o objetivo de resumir a história de Israel? Ele queria mostrar com isso o seu conhecimento das Escrituras. E sim revelar que o relacionamento com Deus está além de qualquer conhecimento ou práticas religiosas. Porque aqueles homens também, eles eram conhecedores das Escrituras, mas estavam tentando matar a Estevão. E mataram. E nós vamos chegar a esse momento. Então você veja que a sua intenção era anunciar que a verdadeira adoração ao Senhor está na intimidade com Ele. Isso é algo que transcende todo tipo de tradição, religiosidade, sabe? E nós temos visto que ao longo dos tempos, as pessoas muitas pessoas começaram a se tornar religiosas, no lugar em de agir uma fé e obediência às Escrituras. Estevão expôs as Escrituras para eles, para mostrar para eles que eles tinham conhecimento delas, mas eles eram apenas religiosos, eles não praticavam elas, sabe? E ele ali deu ensinamentos totalmente claros, mostrando que o que eles falavam estavam distorcido e contrariava tanto a vontade de Deus, como também o que os profetas procuraram dar a entender no trajetório das suas vidas. Por isso que ele já começa falando de Abraão, que Abraão foi um homem obediente. Aí no versículo 5 diz assim, e ele não lhe deu nela herança, nem ainda de um palmo. Prometeu-lhe, porém, que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência. Embora naquele tempo ele não tivesse filho ainda, né? Abraão foi chamado por Deus, Deus ainda não havia dado a ele o que havia prometido, mas não foi por isso que Abraão deixou de seguir a Deus.
Deus lhe falou: assim a tua descendência será peregrina em terra alheia, e sujeitarão a escravidão e a maltratarão por 400 anos. Eu, porém, julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão. E Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele e o livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, de modo que o constituiu governador do Egito e de todo o seu palácio. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã a fome e grande sofrimento, e nossos pais não achavam alimento. Tendo, porém, ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou nossos pais pela primeira vez. Na segunda vez, José fez-se reconhecer por seus irmãos e manifestou a sua linhagem a Faraó. José mandou chamar seu pai, Jacó, e toda a parentela, que era de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito, onde morreram ele e nossos pais. Seus corpos foram levados para Siquém e colocados na sepultura que Abraão comprara por certo dinheiro aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Então se levantou outro rei que não conhecia José. Aquele, usando maldade contra o nosso povo, maltratou os nossos antepassados, a ponto de forçá-los a abandonar as suas crianças para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés. Ele era muito formoso e foi criado 3 meses na casa de seu pai. Ao ser abandonado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e se tornou poderoso em palavras e em obras. Quando completou a idade de 40 anos, Moisés decidiu ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um deles sendo maltratado, defendeu e vingou o ofendido, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de libertar pela sua mão, mas eles não entenderam. No dia seguinte, apareceu-lhe, quando brigavam, 2 filhos de Israel e quis levá-los à paz, dizendo: homens, sois irmãos, por que vos feris um ao outro? O que ofendia o seu próximo o empurrou, dizendo: quem te nomeou líder e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde teve 2 filhos. Completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto, no monte Sinaí, numa chama de fogo e uma sarça ardente. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão. E aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor, dizendo:
Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, tremendo, não ousava olhar. Disse-lhe o Senhor: tira a sandália dos pés. O lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi os seus gemidos, e desci para livrá-los. Agora vem, e te enviarei ao Egito. A esse Moisés, ao qual haviam negado, dizendo: quem te nomeou líder e juiz? A esse enviou Deus como líder e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera na sarça ardente. Vamos dar um ponto aqui. Estava lendo a história corrida para a gente não se estender muito. Mas você vê uma coisa aqui que me chama a atenção, muito legal, é que aqueles que foi rejeitado foi aquele a quem Deus usou. E hoje é assim. A palavra nos ensina que Deus, ele não chama aos capacitados, mas Deus capacita a todos o qual ele chama. Por isso que para servir a Deus, não necessita você ser uma pessoa capacitada. Necessita que você seja uma pessoa obediente. E até uma coisa, podemos dizer, como eu posso expressar? É um contraste muito grande, porque qualquer empresa, qualquer trabalho, as pessoas pedem currículo para poder ver as suas especificações. O que você pode oferecer para aquela empresa? O que você pode oferecer naquele lugar? E são escolhidos, os melhores. Você vê que a pessoa, quando ela é candidata a algo, há muitos com ela ali para poder escolher 2, 3, 5, 10. E se escolhem os melhores, os mais capacitados. Mas Deus não. A misericórdia dele é tão grande que se ele fosse escolher só os capacitados, estaríamos perdidos. Deus tem escolhido aqueles que o mundo tem rejeitado. Não importa, se você é uma pessoa que não tem expressão, que não tenha uma escolaridade, que não tenha, digamos, muito ao que oferecer. Deus não está procurando nada de você. Deus quer dar para você. Deus, quando me procurou, quando me chamou, ele sabia que eu não tinha nada para oferecer. E talvez com a senhora foi a mesma situação. Mas ele é que nos deu. E é ele que nos tem dado até o dia de hoje. Por isso, a única condição que Deus pede ao ser humano é a obediência para com a sua palavra. Porque a sua obediência para com Deus é que faz Deus agir na sua vida e o sobrenatural acontecer. E nós vemos aqui que o Moisés que eles rejeitaram foi esse Moisés que voltou lá para libertá-los da escravidão de Faraó. Você pode ter certeza. Deus tem te chamado e através da sua vida ele vai abençoar muitas outras. Se você assim crê, mas necessita primeiro você obedecer. Amém, gente? Então vamos continuar. Versículo 36. Foi ele que os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Esse é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor, o vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos um profeta como eu.
e a ele ouvireis. Olha só, Moisés aqui já está dando testemunho, fazendo uma revelação que mais adiante Deus levantaria alguém que seria como ele. E essa pessoa nós sabemos que é a pessoa do Senhor Jesus. Só que os judeus, até hoje, eles creem na figura de Moisés, vivem as leis, mas muitos não aceitam a figura do Senhor Jesus. E por isso o sofrimento da humanidade, por não aceitarem as palavras, os conselhos de Jesus em suas vidas. Versículo 38 diz assim: ele é o que esteve entre a congregação no deserto, como o anjo que lhe falava no monte Sinaí, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, o qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram e, em seu coração, voltaram ao Egito. Você está vendo? Teve um número ainda de pessoas que voltaram ao Egito por causa da dureza da onde? É do coração. Eles, quando viram a demora, sabe, da descida de Moisés lá do Monte Sinai, e havia sido, sabe, um fato para eles de ter que esperar algo, como eu posso lhe dizer, que eles não queriam. Eles não queriam fazer, na verdade, a vontade de Deus. Eles estavam ali por um interesse. E vendo o seu interesse se acabando, pensando que Moisés não iria mais regressar, eles rapidamente tomaram a decisão de retornar para aquela velha vida de antes. Tem pessoas assim, elas não vendo o que Deus está dizendo acontecer na vida dela, elas rapidamente voltam também para suas práticas pecaminosas de antes, abandonando assim a Deus, deixando de obedecê-lo, porque na verdade elas não estão interessadas em Deus, mas só naquilo que Deus pode ou venha poder dar a elas. Mas vamos lá, vamos seguir. Disseram a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Quanto a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras das suas mãos. Deus, porém, se afastou e os entregou ao culto dos corpos celestes, como está escrito no livro dos profetas: ofereceste-me, vós, ofertas e sacrifícios no deserto por 40 anos, ó nação de Israel. Antes tomastes o santuário de Moleque e a estrela do vosso Deus Refã, imagens que vos fizestes para adorar. Você está vendo? Aqui Estevão declara qual foi as imagens, quais foram os deuses em que eles adoraram. Antes tomaste o santuário de Moloque e as estrelas dos vossos deuses Refã, e imagens que vos fizeste para as adorar. Eu vos levarei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo da aliança, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse, segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué quando entraram na posse das nações que Deus expulsou da presença de nossos pais, até os dias de Davi. Quem achou graça diante de Deus e pediu que pudesse providenciar habitação para o Deus de Jacó, foi, porém, Salomão, quem
lhe construiu casa. O Altíssimo, porém, não habita em templos feitos por mãos humanas, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrato dos meus pés. Que casa me construireis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas? Homens obstinados e incircuncisos de coração, e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, o qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora foste traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ordenação de anjos e não a obedeceste. Vamos dar uma parada aqui para a gente entender, porque Estevão, ele faz uma associação de palavras do Antigo Testamento, dos profetas, de Moisés, para mostrar para eles que não foi apenas os pais no passado que erraram, mas eles também agora estavam errando, porque eles estavam fazendo igual aos vossos pais. E quando a gente olha, sabe, a história no passado e vemos o presente de hoje, não é a mesma situação? A humanidade continua cultuando a deuses que não são deuses, continuam cultuando até a pessoas, continuam, sabe, se perdendo nos seus desejos carnais, em pecados, em pensamentos que não arremetem a Deus, mas afastam elas ainda mais de Deus. E assim como aquele povo sofreu, temos visto as pessoas sofrer, pessoal. E se você não quer sofrer, volte-se para a pessoa do Senhor Jesus. Porque Ele foi a pessoa que os profetas anunciaram que viria. E hoje, muitas pessoas ainda não reconhecem, sabe, a soberania de Deus, de que sem Ele não dá para viver, não dá para fazermos nada. Então, para terminarmos, fala aqui no versículo 54 sobre a morte de Estevão. Diz assim, ó: ouvindo eles isto, iravam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Olha só que bacana. Adormeceu. Estevão não morreu, Estevão adormeceu, porque a pessoa que vive um relacionamento com Deus, ela não vai morrer. Não vai morrer, não tem quem mate, pessoal, quem vive um relacionamento com Deus. Quem vive um relacionamento com Deus vai viver, e vai viver até a eternidade. E começa aqui agora. Você veja que Estevão, diante do apedrejamento,
ele via os céus abertos. Não importa circunstâncias, perseguições, lutas que você venha passar ou enfrentar, os céus estão abertos. Os céus estarão sempre abertos para aqueles que são de Deus. E é isso que devemos de conservar, a nossa fé. Então, diz o texto que Estevão adormeceu. Ele partiu para a glória. Um dia também todos partiremos. Não sabemos de que modo será a nossa partida, mas todos um dia também vamos ter esse encontro com o Senhor Jesus, que vai estar nos esperando, como disse Estevão aqui, em pé, à direita do Pai. Tem uma palavra que o próprio Cristo fala, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai. Vinde a mim para o reino o reino eterno que está preparado desde a fundação do mundo. Então vale a pena todo esforço, todo sacrifício para viver uma vida com Deus. E ainda que vivemos em um mundo de homens injustos, maus, pecadores, sabe, que todo o tempo querem matar a nossa fé com hipocrisias, com tantas coisas que vemos hoje em dia, não se deixe. Mantenha a sua vida em Jesus, pois Ele é a verdade, é o caminho e é a vida. Tá bom? Pessoal, vamos ficando por aqui. Ficou um pouco extenso esse estudo hoje, a nossa reflexão. Não se esqueça de deixar o seu comentário do que a senhora está entendendo, do que o senhor percebeu, ou algo que não falamos que você possa pontuar aí. E peço também que vocês se inscrevam no nosso canal. Vamos continuar crescendo. O canal ainda está começando agora. Vamos alcançar muitas vidas. Espero que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas e que Deus abençoe o seu dia, tá? Um abraço, até amanhã, até a próxima reflexão.